Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Amudicas, resolução de questões da prova da FUB, nível médio, parte 1. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta aqui do que a gente faz, considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, um valor barato e acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado aí e ajuda bastante aí o nosso trabalho. Nós contamos também com e-books de português para concurso aí com teoria e resolução de questões na prática. Caso você queira adquirir os e-books, também vai nos ajudar imensamente. A primeira questão que a gente vai resolver, essas questões elas são tiradas lá do site QConcursos. É da prova, mas a gente tira por meio do site lá. Então a questão é de código Q2234866. Nesse item aqui, o examinador faz o seguinte questionamento. Ele fala assim, ó. No trecho, o horizonte do que o palhaço escuta é a tragédia da vida. A sua realidade mais extensa de miséria e impotência, de pequenez e arrogância, de pobreza e desencontro, que se mostra como uma repetição insensata. Isso está lá no 10º período do texto. Aí ele questiona, a substituição de se mostra por mostra-se comprometeria a correção gramatical do trecho. Então, nesse item, ele quer saber se eu posso pegar esse se antes e passar ele para depois o verbo. Aqui é um caso de colocação pronominal. Dentro do estudo da colocação pronominal, nós temos próclise, ênclise e mesóclise. Ora, a ênclise, ela vem quando esse pronome ele está antes do verbo. A mesóclise, meso, vem de meio, ele está no meio do verbo, né? E aí a próclise, ele está depois do verbo. O estudo aqui, ó, dessas duas primeiras aqui, ele é um pouco mais fácil. A ênclise, ela se dá sempre no início de oração. Obrigatoriamente, eu devo fazer o uso da ênclise no início de orações. Então, ao invés de dizer te amo, o correto é amo-te ou eu te amo. O pronome não pode estar no início de orações. Então, aqui é o caso obrigatório de ênclise. A mesóclise, como o nome diz, no meio, ele deve ser usado quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do passado. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, quando eu digo, eu darei a você o meu amor, né? Então, dar-te-ei. Então, dar-te-ei. Eu daria a você, né? Então, dar-lhe-ia. Então, daria... Então, a mesóclise é quando o pronome, então, fica no meio, entre no meio do verbo, separa ele e coloca ali o pronome no meio do verbo. Já a próclise, para próclise ocorrer, a gente vai ver palavras atrativas. E aí existem algumas classes aí que são atrativas para que ocorra próclise. Então, por exemplo, você vai ter ali pronome relativo, você vai ter conjunção integrante, você vai ter advérbios, você vai ter conjunções aditivas. São todas classes aí, por exemplo, de palavras atrativas. Então, nesse trecho que se encontra aqui, ó, no finalzinho do que foi dito, ele fala que se mostra como uma repetição insensata. Então, ó, é algo de pobreza e desencontro, é algo que se mostra como uma repetição insensata. É algo o qual algo o qual algo se mostra. Então esse que aqui ele vai funcionar como pronome relativo. E aí o pronome relativo, ele é uma das classes que é um caso de próclise obrigatória, ele é uma palavra atrativa. Então nesse caso aqui, eu não tenho como pegar esse se e passar para depois do verbo. Por quê? Essa palavra aqui atrai o se para ficar próximo, ele é uma palavra atrativa. Então aqui é um caso obrigatório de próclise. Aí ele fala, a substituição de se mostra por mostra-se comprometeria a correção gramatical do período? Certo, o item está correto. Se eu mudar daqui para cá, isso vai causar uma incorreção gramatical e isso aí traz problema aí pro trecho. Se você não tiver entendido, deixe nos comentários que a gente tenta explicar melhor aí nos comentários aí. O próximo item, próxima questão de código Q2234889, o examinador faz o seguinte questionamento. Introduzimos que o horizonte tal, ele fala, ó, nesse trecho, introduzimos que o horizonte do que o palhaço escuta é a tragédia da vida, a sua realidade mais extensa de miséria e impotência. Está lá no 10º período. Ele fala que a forma pronominal sua tem como referente o termo horizonte. Sem nem ir ao texto, tá? Sem nem ir ao trecho. Ora,
Aqui, a palavra horizonte é o horizonte ou é a horizonte? Se for o horizonte, então jamais seria sua, né? Seria seu. Só por isso aqui, eu já posso considerar o item sendo errado, tá bom? Então, não precisaria nem de muito aprofundamento, né? Mas agora, o que a gente vai observar aqui? Aqui ele fala, ó, escuta é a tragédia da vida. Ó, introduzimos que o horizonte do que o palhaço escuta é a tragédia da vida. A sua realidade mais extensa. Então, ora, é a realidade mais extensa de quem? Do palhaço, ó. É a sua realidade mais extensa de miséria e impotência. Miséria e impotência do palhaço. Então é dele, né? E não do horizonte. Então o item está errado realmente, letra E de escola. Então, pessoal, antes a gente continuar fazendo resoluções de questões dessa prova, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta aqui do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós aí passamos da barreira de 1.000 inscritos, que era importantíssimo, já contamos com 1.015, mas temos o objetivo de continuar crescendo. Então, se inscreva no nosso canal aí, que isso é muito importante. Além do mais, comenta pra nós. E aí? O que é que você acha a respeito das resoluções de questões? Você acha que agrega, que ajuda de alguma forma? Você tem entendido aí o que a gente responde? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Qualquer coisa, o nosso canal aqui também está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente lá. Tudo isso ajuda bastante a gente. Muito, muito obrigado. A próxima questão que a gente vai resolver agora é a Q22.34.894. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Ó, no trecho, escutar o que realmente está sendo dito no último período, a substituição de o que por o qual manteria a correção gramatical do texto. Se esse que for pronome relativo, geralmente o que eu posso trocar por o qual. Agora, gente, dificilmente o que poderia trocar por o qual. O que, só a palavra que, até que ela pode ser, quando você desenvolve o que, quanto pronome relativo, eu posso substituí-lo por o qual, os quais, nos quais, pelos quais, sabe? Então, se fosse somente o que. Agora, dica para vocês, tá? A gente vai ler o trecho e depois eu vou dar essa dica para vocês. Então eu vou voltar um pouquinho antes aqui, ó, do finalzinho do trecho, do que ele está falando, tá? Só pra gente tentar pegar o contexto um pouco melhor. Escutar o que realmente alguém sente ou expressa. Nós precisamos escutar aquilo o qual alguém realmente sente ou expressa. E não aquilo que seria mais agradável, adequado ou confortável. Agora o trecho que ele questiona. Escutar aquilo que realmente está sendo dito e pensado. E não aquilo que nós deveríamos pensar e dizer. Então você está vendo que toda vez que eu li o a palavrinha o aí, eu substituí o o por aquilo. Então, dica. Toda vez que o o estiver antes do que, tá? E eu puder substituir esse o por aquele, aquela, aquilo, significa que esse o, ele vai estar funcionando como um pronome demonstrativo. E aí, todas as vezes, sem falta, esse o vai ser um pronome demonstrativo, ele vai ter a função sintática de aposto frasal, e aí o que vem à frente obrigatoriamente vai ser um pronome relativo. Então o que vem à frente sim é um pronome relativo, mas se eu fizer a substituição aqui de por o qual, vai ficar o qual. E aí isso não tem sentido, tá? Aquilo, o qual, e aí sim, o que, aí não teria sentido de eu ter os dois os, um ao lado do outro. Então, se eu fizer essa substituição, não vai manter a correção gramatical do texto. Aqui, obrigatoriamente, eu precisaria desenvolver melhor o texto. Então, ao invés de eu substituir o que por o qual, eu deveria substituir também o o. Aquilo, o qual, aí sim, eu poderia fazer a substituição, tá? Eu espero que isso tenha ficado claro. De novo, se não estiver entendido, deixa nos comentários que eu explico melhor aí para vocês. O item está errado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito das resoluções de questões desse
dessa prova, né? Vai ter outras partes, vai ter mais continuação, tá? Por enquanto são somente essas informações. Se gostou, considere nos ajudar e colaborar com a gente aí, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se tornar membro do canal ou considere fazer aquisição aí dos e-books do canal. Muito, muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this